Salve galera, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar contigo um assunto importante, dando continuidade ao assunto do ciclo diesel. Se você não viu as aulas que a gente fez até agora sobre a parte de dinâmica e termodinâmica do ciclo diesel, eu aconselho você dar uma olhada porque você vai aproveitar demais essa aula aqui e com certeza você vai aproveitar. Agora, cara, se você não é inscrito nesse canal, pô, dê essa força pra gente, né? Beleza? A gente tá trazendo conteúdo aqui sempre de alto nível de engenharia que com certeza vai te ajudar na sua formação e na sua atuação como engenheiro, ok? Conte com a gente, conto com a sua inscrição também. Um grande abraço e vamos lá, bora pro vídeo. Olha só, queria conversar contigo agora um pouquinho sobre o conceito de rendimento térmico. Rendimento térmico de um ciclo diesel. Você fala assim, puxa, professor, mas o rendimento térmico do ciclo diesel não é igual ao do ciclo Otto? Mais ou menos, porque a definição de rendimento ela é equivalente para qualquer sistema térmico, né? Então, a definição em si, ela vai ter validade para tanto o ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo Rankine, ciclo Stirling, ciclo Brayton. Então, assim, a definição em si, ela vai caber para todos. Só que aí o que acontece? A partir dessa definição e dos parâmetros que a gente tem para cada processo, ela pode ter variações, principalmente nas equações aqui. Eu vou mostrar para você. Ok? Então aqui é bem simples. Por quê? Porque nós vamos partir da definição de rendimento. E a definição de rendimento termodinâmico é básico e vale para tudo isso que eu comentei, para qualquer ciclo, tá? E o rendimento basicamente é o trabalho líquido, ok? Dividido pela quantidade de calor injetada, quantidade de calor disponibilizada. Aí você fala assim, puxa, então o rendimento ele nada mais mede do quanto a gente aproveita do calor que nós injetamos para converter isso em trabalho real. Perfeito? Perfeito, exatamente isso. Então o rendimento ele é uma medida do quanto você realmente converte calor injetado em trabalho. Lembrando que o princípio básico de termodinâmica de uma máquina térmica é você injetar calor para converter isso através da termodinâmica em trabalho, ok? Então, injeta calor, gera trabalho. Só que isso na termodinâmica nunca acontece de forma 100%, porque é uma questão vinculada a um parâmetro chamado entropia ou desordem, mas isso não é assunto para agora. Vamos só pensar o seguinte, o rendimento é a medida do quanto de calor você de fato converte em trabalho líquido ou trabalho real, ok? Agora, um detalhe interessante que é o seguinte, para o ciclo diesel a gente consegue correlacionar, assim como nós fizemos para o ciclo Otto, com relação não aqui à taxa de compressão, como era do Otto, mas sim com a razão de corte. Isso aqui eu falei na aula passada, então dá uma olhada porque você vai saber, se você está meio boiando sobre o conceito da razão de corte de um motor diesel, eu aconselho você dar uma olhadinha na outra aula que você vai entender. Aqui nesse caso a gente vai relacionar o rendimento com a razão de corte desse motor, beleza? E o rendimento, se a gente fosse, eu vou colocar aqui a fórmula direto, tá? Mas o rendimento em função da relação de corte do motor diesel vai ficar da seguinte forma, ó. 1 menos R, onde esse R aqui, galera, é a taxa de compressão, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, 1 menos K, ok? Vezes RC elevado a K menos 1, dividido por KRC menos 1. Aí você fala assim, peraí, deixa eu entender os termos. Vamos lá. R é a nossa famosa taxa de compressão, vinda aí do projeto do motor, ok? E o que é o RC? O RC não devemos confundir, porque RC
é a chamada relação de corte ou razão de corte. E aí, só para relembrar você de forma bem rápida, a razão de corte é a relação entre as temperaturas dos estados 2 e 3 no processo adiabático, ou também as relações de volume 2 e 3 no processo adiabático, ok? Esse termo aqui nos dá a chamada razão de corte de um motor diesel. Razão de corte, galera, é uma coisa que só existe no motor diesel. Por quê? Porque é dele que existe o processo adiabático. Não existe esse conceito da razão de corte em um motor Otto, tá bom? Agora, olha só então, RC é a nossa razão de corte. Aí você fala, e o K? O K é a constante adiabática. E nesse caso, a gente vai lembrar que como a gente está operando com gás, a gente está aproximando essa constante adiabática para 1,4, que corresponde ao ar. Tá? Como nós estamos trabalhando e aproximando o nosso projeto para o nosso fluido de trabalho como sendo o ar, a constante adiabática é 1,4. Tá? Então nós não vamos alterar esse valor. Beleza? Então, de forma bem simples, aqui nós podemos calcular o rendimento do motor diesel, seja ele pela definição de trabalho e calor, ou seja através da taxa de compressão e razão de corte do motor. Ok? Então, uma conclusão que a gente tira aqui de forma bem legal é que o rendimento de um motor ciclo diesel vai depender basicamente de quais características de projeto? Taxa de compressão e razão de corte. Ou seja, baseado nesses dois parâmetros, você vai estabelecer já previamente para o motor qual vai ser o seu rendimento, ou seja, a sua conversão máxima de calor em trabalho. Beleza? Só para a gente terminar aqui, não deixar de lembrar para vocês, tá? A razão de corte, RC, ela pode ser, então, baseada nas variações de volume dos estados 2 e 3, no processo adiabático, ok? E a gente também pode usar a razão de corte em função das variações da temperatura dos mesmos dois estados, T3 por T2. Beleza? Importante gravar isso daqui, porque depois vai ser fundamental, porque a gente vai falar a partir de agora de um projeto completo de um motor diesel. Você não vai querer perder isso aqui de jeito nenhum, né? Então acompanhe as próximas aulas que eu vou te ensinar passo a passo como você pode pegar um motor diesel de parâmetros iniciais e fazer o projeto termodinâmico completinho dele, ok? Acompanha aí que vai ser bem bacana. Até a próxima!